Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os fundamentos do estruturalismo, a corrente do Saussure. Bom, para o Saussure, a língua ela vai ser um sistema, ou seja, ela vai ser um conjunto de unidades que vão obedecer a certos princípios de funcionamento, o que vai fazer com que ela se torne um todo coerente. Esses princípios de funcionamento que o Saussure fala, ele vai chamar de leis internas, que é a gramática da língua, é aquilo que dá a funcionalidade da língua, a estrutura dela. Então, em suma, para essa corrente, a língua ela vai ser a estrutura e não a substância pela qual ela se manifesta. Como que a gente pode entender isso? Eu gosto de usar o exemplo do dinheiro. Por exemplo, aqui eu tenho uma cédula, isso daqui é o papel, isso daqui é a substância. Só que isso daqui não é o dinheiro, tanto que isso daqui não vale mais. Isso daqui são o quê? 100 mil cruzeiros? Não vale mais. Porque o dinheiro, o valor, a moeda de troca, ela é tão virtual quanto a língua. Então, a gente pode pensar da mesma forma que a língua, ela não é a substância pela qual ela se manifesta, se é a voz, se é a escrita, não importa. Ela é em si a estrutura, ou seja, aquela convenção, aquilo que a gente diz que é língua, da mesma forma como o dinheiro. Porque o dinheiro não é a cédula, não é o papel, a substância pela qual ele se manifesta, e sim aquilo que a gente considera como dinheiro. Da mesma forma seria a língua. Bom, visto isso, a gente pode adentrar um pouquinho nas metáforas que o Saussure faz em relação ao jogo de xadrez, né? Ele diz que, assim como um jogo de xadrez, a língua ela vai ser uma estrutura onde cada unidade vai possuir um valor instituído interiormente ao próprio sistema, ou seja, aquele valor só existe dentro do sistema. Se você pega outro sistema, aquele mesmo valor não vai valer. A segunda é que as unidades ela tem valor por meio da oposição, ou seja, a rainha só é rainha porque não é rei. Se existissem duas rainhas, não haveria como haver diferentes jogadas. Ambas teriam que obedecer a mesma lei. Então, peças diferentes vão ter, digamos assim, movimentos diferentes por elas serem diferentes. Dentro da língua é a mesma coisa. Por que cada signo, né, digamos assim, vamos pensar nas letras do alfabeto, por que cada um é diferente? Porque se eles fossem iguais, não haveria sentido, não teria como eu dizer, porque duas letras As têm sons diferentes quando a gente está falando, elas precisam ser diferentes para terem valor e dessa forma terem sentido. A gente só pode manter a comunicação porque a gente conhece as regras funcionais da língua. Da mesma forma como a gente pode apenas jogar xadrez porque a gente sabe jogar xadrez. Não tem como a gente jogar xadrez se a gente não sabe os movimentos. Da mesma forma, a gente não pode falar uma língua se a gente não conhece a gramática da língua. Quando a gente fala de gramática, a gente não está falando de gramática normativa. A gente está falando da gramática, a estrutura pela qual a língua se manifesta. E essa gramática ela é internalizada por meio do uso, né, por meio da convivência. Bom, as substâncias das unidades, por sua vez, não determinam as regras linguísticas. Foi exatamente o que eu acabei de falar ali atrás sobre o dinheiro. Por exemplo, aqui eu teria, vamos supor que isso fosse uma nota de 20 reais. Tem a substância cédula, teria a substância cédula papel, mas hoje em dia a gente também tem o que? A gente tem o Pix. E ambos são dinheiro, ambos você pode pagar uma conta, você pode comprar, mas a substância, que no caso aquela seria mais virtual, né, e a cédula já seria mais física, ambas essas substâncias elas não vão determinar as regras, não vão determinar se aquilo é dinheiro ou não. Ou seja, tipo, por exemplo, 20 reais em forma de Pix e 20 reais em forma de cédula, ambos vão valer 20 reais. Não vai determinar nem um pouquinho as regras do dinheiro. Da mesma forma, não importa se a substância do xadrez, por exemplo, é madeira, se é plástico, isso não vai influenciar nada no jogo, isso não vai influenciar nada nas regras. Da mesma forma é na língua. Bom, visto isso, a gente pode falar um pouquinho das dicotomias saussurianas, né? A primeira dela é a língua e a fala. A língua, né, que ele chama de long, vai ser o lado social da linguagem, né? E o Saussure vai dizer que é a parte mais fundamental da língua, é aquela que a gente primeiro entra em contato. Ela é supraindividual, ou seja, ela está acima do indivíduo, em cima do falante. E ela é um sistema coletivamente conhecido, ou seja, todos
que compactuam a mesma língua conhecem aquela língua e ela é individualmente imutável, ou seja, um indivíduo, seja ele um grupo ou uma pessoa só, ele não é capaz de mudar a língua. Todos os falantes precisam, é, é, de forma inconsciente, né, a iniciar mudanças na língua para que ela sim mude. Na verdade, iniciar variações, né? E a gente tem o outro lado da língua, que é o lado individual, que o Saussure chama de parole. E esse lado, ele vai ser o uso individual da língua, ou seja, vai ser aquelas combinações feitas pelo falante a fim de se expressar. Então, é tudo aquilo que nós, indivíduos que falantes de uma língua, podemos fazer com a língua. Se a gente, vamos dizer, as combinações que a gente vai fazer para que a gente quer buscar determinados tipos de sentido. Também tem muita conexão com os nossos mecanismos psicofísicos, perdão, que seria a parte do nosso cérebro que vai mexer com a linguagem. Tudo isso vai ser o lado individual da língua. E ambos, como eu havia falado antes, vão ser faces opostas da linguagem. A segunda dicotomia é a sincronia e a diacronia. Ambas são metodologias de estudo do estudo linguístico e a primeira delas é sincronia. A palavra sincronia ela vai dizer respeito a algo que é simultâneo dentro do mesmo tempo. Como a gente pode ver, ambas as partes dizem respeito a isso. E ela vai tratar sobre o estudo das variações da língua. Podem ser variações das expressões, variação dos signos linguísticos enquanto si. Um exemplo que eu trago aqui é uma vez que eu fui para Campo Grande e lá no aplicativo de amizade, né, eu percebi que as pessoas falavam diferente da forma como a gente fala aqui. Aqui onde eu moro, a gente mais quando a gente vai perguntar a alguém que a gente não conhece, a gente fala, você fala de onde, né? De que bairro, de que local da cidade você fala. Lá em Campo Grande, eles usavam a expressão você tecla da onde? Então, são expressões diferentes que estavam sendo usadas no mesmo tempo, no mesmo ano, no caso 2020, que tinha sido ano passado. Então, um estudo sincrônico da língua seria a gente visualizar a língua enquanto ela está acontecendo, as variações que elas vão ocorrendo dentro do mesmo período de tempo. Dessa forma, a gente consegue entender a diacronia. A diacronia ela vai ser o estudo através do tempo, né? O prefixo dia ele significa através e crono, como a gente sabe, significa tempo. Então, se a gente quiser, por exemplo, dar um exemplo de estudo diacrônico, a gente vai ter o estudo da evolução das palavras, da mudança das palavras, por exemplo, do latim. Aqui eu trouxe o exemplo do verbo latino videre, que vai se tornar o verbo português, da nossa português ver, né? E aqui, através do tempo, a gente vai vendo mudança. Então, lá no latim clássico era videre, depois ele sofreu uma apócope e virou vider. Aí depois, no galego português já estava ver, aí aconteceu uma crase e virou ver, né? Nosso português moderno, que é o que a gente conhece, assim, que é a norma padrão. Entretanto, como já passou bastante tempo desde a concretização do português moderno, né? No século XVI, a gente já fez outras mudanças, né? Tanto que no nosso português contemporâneo informal, né, principalmente oral, a gente não fala mais ver, mas sim ver. A gente suprime esse R final. Então, esse seria um estudo diacrônico. Aí seria a gente estudar a língua através do tempo, seria a sua evolução, a sua mudança. Para o Saussure, a sincronia ela vai ter prioridade nos estudos linguísticos, porque, assim, para a gente tentar entender a língua, a gente não precisa saber da história dela. Um exemplo disso somos nós mesmos. Para a gente falar a língua, a gente não precisa saber. Todos nós falamos ver, ou ver pelo menos, né? E nós não sabemos, a maioria pelo menos não vai saber que vem do verbo latino videre. E nem precisa saber, porque a língua ela não é o que foi no passado, e sim o que ela está sendo agora. Então o estudo sincrônico ele vai ter prioridade no estruturalismo para se explicar e descrever a língua. Dessa forma, a gente pode pensar o que é o signo linguístico, né? A gente já viu falando um pouquinho do signo linguístico. Ele é uma realidade psíquica. É interessante pensar isso, porque às vezes a gente acha que o signo linguístico, né,
ele é dividido, né, em significante mais significado, e a gente acaba pensando que o significante é essa parte material da língua. Ou seja, por exemplo... Ai, gente, eu vou pegar meu creme aqui, tá? Não tem nada aqui perto pra me falar, mas ok. Por exemplo, o Avon aqui, né? A gente acaba achando que o significante são essas letrinhas aqui. Mas o significante não é a letrinha. O significante é a forma pela qual eu percebo que essas letras aqui não são simples rabiscos. Elas significam alguma coisa. Você entende? Então, o signo linguístico, ele é uma realidade psíquica, ele não tem muito a ver com a realidade física das coisas. Porque isso daqui, se você parar pra pensar, são rabiscos. São rabiscos. E o significante é a forma pela qual eu percebo um signo. Tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo mais ou menos assim. Eu tô numa sala de aula. Aí eu falo pro meu aluno assim: se você for lá na sala de aula e tiver riscado uma linha no quadro, você sabe que é para fazer coisa digital. Então, o significante não vai ser a linha que eu fiz no quadro, e sim o fato do meu aluno, de eu ter dito pro meu aluno que aquilo significaria alguma coisa. Você entende? Então, o significante é a forma pela qual a gente percebe alguma coisa do nosso ambiente. Se a gente parar para pensar, isso daqui são simples rabiscos. Não são, não tem poder por si, sabe, de ter sentido. E sim a forma como a gente aprende, a gente vai internalizando que cada letrinha tem um som. E então isso seria o significante. Agora, o significado, ele vai ser justamente o significante é a gente saber que o rabisco não é só um rabisco, que o rabisco tem um significado. Agora, o significado é o que aquilo que a gente vai convencionar que o significante vai representar. No caso, a gente pode pensar, por exemplo, assim, quando a gente está lendo uns textos mais rebuscados, assim, artigos científicos, a gente sempre se depara com palavras que a gente não conhece. Então, é interessante para pensar justamente o signo linguístico com isso, porque a gente lê lá, tipo, por exemplo, paulatinamente, é uma palavra que eu aprendi esses dias. Paulatinamente, eu sei que é uma palavra, então eu sei que aquilo lá tem um significado, mas eu não sei o que é o significado. Aí eu vou lá no dicionário e vejo paulatinamente, de forma devagar. Então o significado é o que o Saussure vai chamar, né, de conceito. E o significante é a imagem acústica, como eu havia dito, né, a forma pela qual a gente percebe um som, um traço, uma cor. Por exemplo, a gente está lá no semáforo de trânsito. A gente olha o vermelho, aquele vermelho não está dizendo nada, ele não diz por si próprio. Mas aquele vermelho, eu olho para ele e eu percebo aquele vermelho como um sinal de parar. Ou seja, a cor vermelha, né, não é a cor vermelha em si, é eu saber que a cor vermelha significa parada. Então, o conceito é pare. A cor vermelha o significante vai ser eu perceber que a cor vermelha significa pare. Bom, visto isso, a gente pode entender um pouquinho das relações sintagmáticas e paradigmáticas da língua que o Saussure vai falar. Ela vai ter respeito muito com a linearidade e articularidade do signo linguístico. Ou seja, o signo linguístico ele vai usar a linha do tempo para, digamos assim, se formar. Então, por exemplo, aqui uma frase, eu caí. Nessa frase, quando a gente vai falar eu caí, eu uso, digamos assim, num período de 1 segundo, nessa linha, eu vou fazer som por som na minha boca. Então vai ser eu, a, i. Você entende? Isso daqui seria a linearidade, ou seja, eu falo som atrás de som depois de som. A articularidade é justamente, vocês viram que eu falei bem devagarzinho, ficou estranho, né? Porque a gente não fala e, u, k, a, i. A gente fala tudo articulado. Eu caí. É tudo articulado, ou seja, é tudo junto. Então é isso que as relações pragmáticas vão ter muito a ver com essas duas características da língua, né? Então, agora para a gente tentar entender um pouquinho, vamos pensar na relação, ambas essas relações. Então, a relação sintagmática, quem fez língua portuguesa 3, que vai estudar gramática, vai entender um pouquinho melhor, porque tem essa noção de sintagma. O sintagma é a forma como a gente pode dividir um período. A gente vai ter, cada período vai ter um núcleo, né? E no qual eles vão estar conectados.
E eles são feitos um atrás do outro, um depois do outro. Então, o primeiro, né, aqui a gente tem um sintagma nominal, porque né, a gente tem um nome aqui. E essa seria a relação sintagmática, porque aqui a gente tem uma relação de sujeito com o seu verbo. Já a relação paradigmática, ela vai dizer respeito àquilo que não está na frase, ou seja, aquilo que está na língua, que não está na fala, se lembra? Na parole, que está na langue, na língua. Então, a relação paradigmática, ela vai dizer respeito a eu saber que nessa frase poderia ter sido você, poderia ter sido ele, poderia ter sido nós. Seria todo porque quando a gente está falando, a gente não só faz um processo de seleção, mas a gente também faz um processo de exclusão. A gente seleciona aquilo que a gente vê que vai dar o efeito de sentido, né? Por exemplo, eu quero falar que eu caí, então eu não posso usar você. Eu sei que eu preciso usar eu porque aí o meu interlocutor vai entender que é a primeira pessoa, que no caso sou eu, que caí. Então a língua, ela vai fazendo esses processos de exclusão ao mesmo tempo que faz de seleção, tudo de forma inconsciente. Então, aí depois a gente vai ter o cair, ele vai ser um sintagma verbal, e ele vai ser também aqui a gente vai ter uma relação sintagmática, né, porque é um sintagma verbal, e a gente também vai ter uma relação paradigmática, porque aqui poderia ter sido levantou, voou. Entretanto, o mecanismo psicofísico da minha cabeça que envolve a linguagem sabe que eu tenho que usar esse signo para falar que houve uma queda em relação a mim. Então, são mais ou menos essas as relações sintagmáticas e paradigmáticas. Visto isso, é interessante agora, por último, a gente falar sobre a arbitrariedade do signo linguístico. Eu recentemente vi esse meme na internet e eu achei muito, muito, muito a ver com o que o Saussure quer dizer sobre a arbitrariedade do signo linguístico. Bom, antes da gente olhar o meme, né, vamos ver a definição, né, que não há relação natural entre o significante e o significado. Ou seja, não existe uma relação, um porquê de ser determinado signo representar determinada coisa. Não tem um porquê, aquilo é arbitrário, foi no acaso. E da mesma forma aqui, como a gente consegue ver nesse meme, né? A gente vai ter os dois sons, né? Nós em inglês, como que é we. E sim em francês, we também. É que a gente vê os dois Homem-Aranha se apontando um pro outro, porque ambos são idênticos, é o mesmo som. E é justamente isso. We não tem nada a ver com sim, tanto que ele é usado como a primeira pessoa do plural em inglês. E é isso que o Saussure quer dizer com a arbitrariedade do signo, que não existe relação nenhuma. Aqui poderia estar sendo abacate. Abacate poderia ser a palavra em inglês para a primeira pessoa do plural. Poderia ser e não teria nenhum prejuízo de sentido. Faria sentido da mesma forma. Então, é mais ou menos isso que o Saussure quer dizer, né? De forma que até as onomatopeias vão ser, de certa forma, convencionadas. A gente pode ver isso, por exemplo, nas onomatopeias de cada língua. Por exemplo, em português, toque-toque, né? Que é no som. Em inglês seria knock-knock, que na verdade é um verbo, né? Que é tipo bater, como se fosse mais ou menos assim. Essas são onomatopeias. Então a gente consegue ver que também é convencionado. Apesar de estar tentando, né? A gente sabe que a onomatopeia, ela é uma imitação do som. Uma tentativa de imitação do som, talvez. Mas até elas, de certa forma, são convencionadas. Então, apesar disso, do signo ser arbitrário, há uma limitação, né? Para essa arbitrariedade. Nem tudo quase é. Por exemplo, a gente vai dizer os números, por exemplo, assim, o número 1, ele vai ser totalmente arbitrário, ele não vai ter relação nenhuma com a unidade única. Entretanto, o número 21 já é diferente, porque ele foi movido, a construção dele foi movida a partir de outro signo. Você entende? Porque a gente tinha o signo 20 e a gente já tinha o signo 1. Então, para, digamos assim, não ficar confuso, se juntou os dois. Então, aqui nesse caso, não foi arbitrário, teve um porquê de ser 21, justamente porque
se lembra a contagem, né? Porque vai até o 10 e aí inicia. É a forma como o nosso sistema numérico ele se dá. Então, aí a gente consegue ver que não é que aqui está sendo arbitrário, ou seja, eu tenho um motivo para escolher esse signo. Então, aqui a gente consegue ver que não é ilimitado. Entende? Então, tem signos que são arbitrários e tem uns que não são. Entretanto, esses signos que não são arbitrários, eles é, não vão ter uma conexão, digamos assim, com o objeto que ele diz respeito, mas sim com, às vezes, um outro signo que diz respeito àquele objeto. Tipo, por exemplo, a gente tem o signo livro, que não vai ter nenhuma conexão com o livro em si, mas assim, o signo livreiro, ele já vai ter uma conexão com o signo livro. Apesar de ele não ser arbitrário, ele tem um motivo para eu escolher ele não vai ter conexão com o livreiro, a pessoa livreiro, mas sim com o signo livre. Compreendido? Então, é mais ou menos assim. E essa foi a minha apresentação de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.